por que repetimos o que não gostamos nos nossos pais? Muito interessante essa pergunta e esse ponto a ser trabalhado. A gente repete justamente porque a gente não gosta. Justamente porque a gente julga, e quando a gente julga, a gente vincula. Gente, imagina se o mundo fosse das coisas do jeitinho que a gente quer, que a gente gosta. Se as pessoas fossem exatamente como a nossa cabeça quer. E se o que o meu pai e a minha mãe fazem, a partir do meu julgamento, são coisas ruins, e aí mudasse. Que loucura que seria o mundo, imagina? É como se eu tivesse que ter razão e só o que eu vejo, o que eu penso, o que eu quero, o que eu gosto é que precisa prevalecer. Na realidade, a gente está se colocando no papel de Deus, concorda? Quando a gente quer do nosso jeito e a gente acha que precisa ser exatamente do nosso jeito, a gente está se tornando Deus. O grande segredo da vida é a gente entender que as coisas são como são e eu preciso reformular, cuidar do meu ponto de vista. É um ponto de vista. O que eu não gosto nos meus pais? A forma deles lidarem com dinheiro vem da criação deles, do jeito deles, da estrutura, dessa honra que eles têm, honra ou lealdade, vínculo que eles têm ao sistema familiar deles. Como eu que chego depois quero mudar. Eu não gosto do comportamento, do jeito da minha mãe. Ela foi criada dessa forma, ela vivenciou determinadas histórias que eu nem imagino quais são. Por que tem que ser do jeito que eu gosto? A pergunta seria o contrário. Por que precisa ser como eu quero, como eu gosto? A gente precisa começar a compreender que a nossa mente é limitada e ela vê de uma forma e que ela quer do jeito dela. Isso tem a ver com o nosso ego. As coisas são como são, eu gostando ou não. E precisam, às vezes, até me desagradar para que eu veja de uma outra forma, para que eu acesse uma nova postura dentro de mim, uma nova percepção, que eu consiga expandir e ampliar a minha percepção de vida, a minha percepção do mundo, a minha percepção das coisas. Senão eu fico uma mimada. Eu entendo que quando a pessoa faz uma pergunta dessa, provavelmente tem uma dor por trás. Eu não gosto do jeito que eu fui criada, que eu fui tratada na minha criação. Mas foi esse jeito que te trouxe até aqui, inclusive para buscar esse vídeo, inclusive para buscar melhorar, para mudar. Toda a nossa história, todo o nosso contexto, todo o conjunto que a gente viveu faz parte da nossa vida. Faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Nós precisamos começar a entender isso e parar de querer excluir as coisas. Raquel, mas doeu e não pode doer mais, não precisa doer mais a partir de agora. A gente olha para uma série de questões na nossa vida e acha que deveria ser exatamente como eu projetei. Uma realidade presumida, uma realidade que eu já defini qual que deve ser. Nós precisamos sair desse lugar. É um lugar de muita prepotência da nossa parte. Eu não estou desconsiderando o conjunto de informações que nos levam a isso. E quando eu estou falando para vocês, eu estou falando de mim. Mas eu estou considerando que as coisas não são assim. E adultecer, amadurecer, olhar para a vida diferente, faz com que eu esteja evoluindo de verdade. Vamos olhar para a situação de uma outra forma. Vou citar de novo o filme A Cabana, porque eu acho que ilustra o tempo inteiro essas questões de eu querer que meu pai fosse assim, eu querer que minha mãe fosse assim. Na cena que o rapaz briga com o pai ainda quando criança, né, e tem lá uma situação bem desagradável, ele não olha para aquele pai como filho. Nós não conseguimos olhar para o nosso pai e a nossa mãe como filhos. Eu fiz um exercício uma vez, numa formação,
que eu via meu pai e minha mãe como crianças. Muda toda a nossa percepção. E eles aprenderam daquela forma, eu não vou mudar isso. Doeu, machucou, trouxe algumas sequelas, algumas questões para minha vida, porque eu dou conta de resolver como um adulto, como uma pessoa que vai lá e busca solução. E quando eu encontro a solução, eu libero eles também dessa dor. Quando eu encontro solução, eu faço por mim e por todo o meu sistema, pelas gerações futuras. Tem um propósito para que seja comigo. Tem um propósito para que as coisas tenham acontecido dessa forma. Olhar diferente, olhar com compaixão por mim e pelo outro. Olhar de uma forma ampla, sistêmica, madura, faz com que muitas outras coisas cheguem à minha vida. Muitas outras coisas sejam vistas diferente a partir daí. A gente precisa começar a compreender que a vida é o que é, que ela tem ordens, que ela tem um sistema que a conduz e que as coisas não estão sob o meu controle. Apoiar outras pessoas, apoiar os meus pais a evoluírem, é fazer o melhor para mim, é avançar e sair desse ponto de julgamento e de crítica. Eles não fizeram porque não deram conta. E eu? Por que eu tô repetindo? A gente chega num ponto aí muito importante, né? De ver que não é só saber. Eu já sei que eu tô repetindo. Eu já sei que eu tô fazendo igual. E por que eu tô fazendo igual? Porque essa voz sistêmica, essa lealdade, esse vínculo, essa força é grande. Ela é muito maior do que a gente imagina. E eu também não tô dando conta de mudar. Por que eu tô cobrando deles que mudem? Eu preciso olhar para mim e começar a dar passos em direção a fazer diferente. Com uma constelação familiar, com uma terapia sistêmica, com desenvolvimento, com abrir o meu coração e olhar para tudo isso de uma forma honesta, clara e transparente. Assim, eu vou minimizar essas repetições. Quando eu tiver olhado para isso, resolvido isso dentro de mim, eu vou estar minimizando as repetições. E todo esse contexto faz parte do viver. A gente não vive só o bom, a gente vive o bom e o não tão bom assim. E junta as duas coisas, eu vou estar vivendo uma vida integral. A gente precisa começar a acolher e a compreender que o bom e o mal fazem parte da vida. A gente não vai excluir o bom e nem vai excluir o mal, muito menos o mal, que tem uma força aí. Mas a gente vai trabalhar, vai desenvolver, vai minimizar, talvez curar. Depende muito mais de cada um de nós do que o que veio antes, do que o que eu estou criando na minha cabeça. Então, eu repito muitas vezes, porque quanto mais eu julgo, mais atrelado eu estou. Quanto mais eu acho que depende do meu querer e dependia do querer deles não fazer dessa forma, mais eu estou atrelada a essa situação, a esse ponto. Eu espero que tenha apoiado, que tenha contribuído com a clareza desse assunto que é muito amplo realmente. Se você gostou desse vídeo, clica, curte, compartilha para a gente expandir mais e mais essa consciência. E até nosso próximo vídeo.